Olá, sou a professora Priscila, professora de Geografia. Juntos vamos realizar a revisão dos conteúdos e exercícios, correção dos exercícios do seu material, do seu livro de atividades, volume 1, capítulos 1, 2 e 3. Certo? Esteja aí com o seu material em mãos para ir acompanhando e também com seu lápis e borracha. Certo? Tudo em mãos? Vamos começar. Aqui, o primeiro conteúdo que a gente vai relembrar é a localização do Brasil no mundo. Reparem que tem dois paralelos aí que cortam o nosso território, a linha do Equador, Trópico de Capricórnio. Nós estamos, então, totalmente a oeste, aproximadamente 7% do território hemisfério norte e aproximadamente 93% hemisfério sul. Aqui eu coloquei o mapa da América do Sul, que nos mostra aí os países que fazem fronteira com o Brasil. Da América do Sul, somente o Equador, olha só, e o Chile não fazem fronteira com o Brasil. Aqui tem uma tabela com a distância em quilômetros das fronteiras, né, de determinado país com o Brasil. Então, por exemplo, a Bolívia, que é o país de fronteira mais extenso, ó, são mais de 3.000 quilômetros aqui, olha, de fronteira. Os pontos extremos do Brasil, então nós temos aqui a orientação, o nome do local e a unidade da federação. Do extremo norte ao extremo sul, em linha reta, não em rodovia, em linha reta, tem 4.394 quilômetros. Já no sentido, em linha reta, do oeste para o leste, tem 4.319. São aí aproximadamente 75 quilômetros apenas de diferença entre os sentidos norte-sul, leste-oeste. Por isso, o país é considerado, o Brasil é um país equidistante, de distâncias equivalentes no sentido norte-sul, leste-oeste. Aqui os tratados de Tordesilhas e Madrid, o primeiro tratado Tordesilhas, né? E depois com a expansão do nosso território, o tratado de Madrid, Portugal e Espanha. Aqui o Barão do Rio Branco, que foi um excelente diplomata, ele conquistou vários territórios para nós aí, e o trabalho dele foi bem feito, porque não tivemos grandes modificações depois. A regionalização política administrativa do IBGE, lembrando que regionalizar é dividir. Para que eu possa fazer qualquer tipo de regionalização do espaço geográfico, eu preciso de um critério. Eu chego na sala de aula e falo, galera, se dividam. Tá, mas em trio, dupla, grupo, como? Né? Então, eu preciso de um critério. Vou chegar, galera, dividam-se, né, em dois grupos. Quem faz aniversário de janeiro a junho de um lado e de julho a dezembro de outro. Quer dizer, eu tive um critério que seria a data de aniversário. Então, não é diferente com a questão do espaço geográfico. Então, o IBGE utilizou um critério principalmente natural, além do socioeconômico, né? As divisões das regiões respeitam, olha, pode ver, não tem nenhuma unidade da federação que faz parte de duas regiões, então respeita aí os limites, né, da divisão estadual, e são 5 regiões, norte, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, de acordo com a legenda. Regionalização geoeconômica do Brasil foi uma regionalização feita com critério socioeconômico e histórico, foi levado em consideração as características socioeconômicas. Cada uma dessas regiões a gente conhece como complexo regional, foi elaborada por Pedro Pinchas Geiger, foi ele o geógrafo responsável por essa regionalização. Uma característica importante aqui, ó, não respeita a divisão estadual. Tem os estados, olha, as unidades da federação que fazem parte de duas regiões, por conta da diferença das características socioeconômicas. Por exemplo, o norte de Minas, né, as características socioeconômicas são semelhantes ao Nordeste. E o Centro-Sul, né, o restante de Minas ao Centro-Sul, que é a região mais desenvolvida economicamente. A geologia mostra que as estruturas geológicas, né, estudos cristalinos, bacias sedimentares, os crátons, enfim. E aqui, olha, a placa tectônica sul-americana, o Brasil aqui bem ao centro da placa, o que explica o fato aí da gente não ter grandes terremotos, né, fortes terremotos no nosso território. A gente tem ali o terremoto secundário ou a movimentação de falhas geológicas, dá um tremorzinho de leve, a população nem sente. As formas de relevo do Brasil, planalto, planície e depressão. O Brasil não apresenta dobramentos modernos, não temos montanhas. A hidrografia do Brasil, eu considero aí mega privilegiado, né? Olha só o nosso território brasileiro,
Quantos rios? Olha, o território inteiro tem importantes rios. Aqui nós temos a Amazônia Azul, que é uma faixa oceânica que pertence ao território brasileiro, cheinha de riquezas naturais, petróleo, gás natural, enfim. Aqui nós temos 2 aquíferos guaranis, o aquífero Altar do Chão, que é o maior em capacidade de água, tá? Olha aqui, é o maior do mundo, está totalmente no território nacional. Aqui o aquífero Guarani, ele pega ali o Paraguai, Uruguai e Argentina, mas 70% do território, né, 70% do aquífero está em território nacional e é o segundo maior do mundo. Nós temos o maior e o segundo maior do mundo, né, em relação aos aquíferos. Fatores influenciadores do clima do Brasil: a latitude, de uma forma resumida, né? O Sol, ele atinge diretamente a região equatorial, são as áreas mais quentes, baixas latitudes, né? Conforme eu me afasto da linha do Equador, menor é a temperatura. Maritimidade e continentalidade, em relação à proximidade ou distância das áreas litorâneas, a maritimidade tem uma amplitude térmica menor, uma variação térmica menor, e a continentalidade tem uma variação térmica maior, uma amplitude térmica maior. As massas de ar, ela influencia dependendo de onde se forma em região equatorial, massas de ar quente, massas de ar que se formaram em regiões polares, massas de ar fria. Resumindo, né? E aqui, em relação à altitude, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, se a gente tem lugares altos, né, com elevadas altitudes, lá em cima sempre vai ser mais frio. Então, aqui os climas do Brasil, relação à localização, olha só, essa região do Equador, então daqui origem, olha, o Brasil em cinza, né, olha, região de clima equatorial. Aqui, região de clima subtropical. Sub é abaixo, abaixo do trópico. Aí, todo o restante do território nacional, que predomina o clima tropical, mas ele tem suas variações. Tropical, opa, cadê o cursor? Tá aqui. Tropical litorâneo, que são a faixa, né, próxima à faixa do Oceano Atlântico. Tropical semiárido, no sertão nordestino. Tropical de altitude, umas áreas ali de elevados planaltos, e tropical típico, ou simplesmente tropical nas áreas da região central do Brasil. Então, aqui a lista com todos os climas. Domínio morfoclimático, lembrando que o domínio morfoclimático é uma região com características de relevo, clima e vegetação semelhante. Então, essa área em cor de rosa aqui, olha, são áreas de transição. É onde acontece a transição de um domínio morfoclimático para o outro. Ela não acontece magicamente, ela vai gradativamente se modificando, a formação vegetal, o tipo climático, enfim. E agora a correção dos exercícios. A correção dos exercícios, capítulo 1, lá na página 3, tem aqui esse mapa. Então, na situação colocada aqui, o número 1, aqui é o Tratado de Madrid. Número 2, Tratado de Tordesilhas. E no exercício número 2, pergunta qual foi a motivação, né, para a expansão territorial a oeste, foi a busca, né, de muitos recursos naturais, matéria-prima. Na página 8, exercício 10, pergunta sobre os países que fazem fronteira com o Brasil. Então, a A pergunta qual é a fronteira mais extensa, é a Bolívia. A menos extensa na B é o Suriname. E a unidade da federação que tem fronteira com 3 países, tá? Que é Amazonas, ó. O Amazonas faz fronteira com a Venezuela, com a Colômbia e com o Peru. No capítulo 2, página 13, vamos acompanhando, exercício número 1, tem aqui o conceito de geologia, relevo e hidrografia, e tem situações aqui para a gente fazer essa relação aí. Por exemplo, aquífero, hidrografia, né? O cráton, ele é uma formação, uma estrutura geológica, né? Depressão é uma forma de relevo. Aí você vai conferindo e completando aí no seu material. Na página 14, o exercício 3, tem ali um mapa com a estrutura geológica do Brasil, certo? E aí, através da legenda, você vai observar as estruturas geológicas citadas, que é o escudo cristalino e a bacia sedimentar, em específico nesse exercício, e aqui os recursos
minerais, e vocês vão colocar ali qual está no escudo cristalino e qual está na bacia sedimentar. Só olhar na legenda ali, você consegue fazer e as respostas estão aqui. Já no capítulo 3, na página 22 e 23, nós temos ali o exercício 1, que mostra, né, que, aliás, que pede, né, tem uma imagem aqui, olha, só para você se localizar aí, que é o Parque Nacional de Itatiaia, que tem aí a altitude de 700 a 2.791 metros de altitude. É super elevado. Então, pergunta por que ocorre, né, o fenômeno da neve lá? Por conta das elevadas altitudes. O exercício número 2 tem aqui as capitais do Brasil, né? No seu exercício lá vai estar mais com melhor visibilidade, você vai conseguir observar melhor, mas eu destaquei aqui, ó, o que é importante, que é a linha do Equador. Daí ele cita ali algumas capitais e ele pergunta por que essa diferença entre as capitais do Brasil. Então você vai colocar lá que é a latitude, proximidade ou distância da linha do Equador. Quanto mais próxima à linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante, mais frio. O exercício número 3, na página 23, pergunta por que Curitiba é a capital mais fria do país, né? Não só da região sul, como do país. Então, porque Curitiba está a 900 metros aproximadamente, aqui, olha, de altitude acima do nível do mar. É uma cidade no relevo alto, por isso é mais frio. Na página 25 tem o climograma da cidade de São Paulo. Então, observe que o climograma ele funciona da seguinte forma, a leitura, né? Aqui estão as temperaturas, aqui as precipitações em milímetros. Essas letrinhas aqui embaixo são os meses do ano, ó, janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Aqui esse traço, a temperatura média mês a mês. E essas barrinhas em azul é a temperatura, né, é a média de precipitação mês a mês. Por exemplo, o mês de janeiro é o mês que mais chove, né, na cidade de São Paulo. E o mês de julho é o mês que tem a menor temperatura média, beleza? Então, a letra A, na página 26, pergunta ali a relação da temperatura com a precipitação. Quanto mais quente, maior o índice de precipitação. Quanto mais quente, maior a quantidade de água que evapora, maior a quantidade de chuva. A letra B pergunta quais são os meses, né, o período que tem o problema da seca, aí, que a preocupação é grande com o consumo de água, que são o período de outono e inverno, onde chove menos, né, essa região aqui de menor quantidade de chuva. Né, olha só, agosto, desculpa, é o mês que tem os menores registros de chuva. A letra C pergunta a temperatura média, 18 graus Celsius. A letra D, a média de precipitação, 1.434 milímetros anuais. E a letra E, as características climáticas da cidade de São Paulo. Então, tem uma mistura aí de clima tropical, tropical de altitude e clima subtropical. Já na página 27, o exercício 10, tem um textinho que eu coloquei só para você se localizar, né, no seu material. Então, tem aqui, pergunta, né, a importância da floresta amazônica, né, para o mundo. Qual a importância da floresta, né, como a floresta amazônica? Então, a grande participação no ciclo da água, né, ela provoca aí muita chuva devido à grande quantidade de vapor de água que é lançado novamente na atmosfera através da transpiração da vegetação. Já a letra B, pergunta aí, pede para que a gente pesquise, né, algum importante papel desempenhado pela floresta amazônica. Então, além da formação de chuva, que já foi citado na letra A, o equilíbrio térmico, grande biodiversidade, então é um gigantesco banco genético aí da fauna e da flora, e a produção de medicamento e alimentos, né? A gente tem muita biodiversidade. Pessoal, espero ter ajudado, contribuído aí com o conhecimento de vocês. Tamo junto, até a próxima!